e um testemunho lindo é gerado. Entrando no ar, Testemunhos de Fé, com a apresentação, pastor Eduardo Messena e a pastora Penélope Tuller. Boa tarde, queridos. Estamos aqui em mais um programa Testemunhos de Fé pela rádio Espaço para Deus. Hoje entrevistando o pastor Elomar Moro, uma grande honra para nós, uma alegria. E nós estamos felizes. Você que está nos acompanhando, o Senhor falará conosco. Amém. Pastor Elomar, que alegria. E gostaria então de começar aqui perguntando algo. Pastor, como foi a sua infância, a sua adolescência e como foi o seu encontro com Jesus? A paz do Senhor para todos. Quero aqui agradecer pelo esse convite honroso de nós estarmos juntos fazendo essa entrevista, esse trabalho para Jesus, né? Então, respondendo essa resposta, a minha infância foi uma infância como qualquer criança brasileira, com sofrimento, com dificuldades, e devido aos conhecimentos de pessoas, nós partimos para as coisas erradas, né? Então, nessas coisas erradas, que chama fraudes e crimes, né, oriundo de organizações, logo na minha infância deu-se isso. A minha conversão. É essa a pergunta, né? Sim, pastor. Como que foi sua infância, sua adolescência, até o momento ali que o pastor encontrou, né? Isso, com Jesus, como foi sua conversão? Então, na verdade, é um testemunho um pouco longo, mas para mim é uma honra estar relatando. A partir da infância, o qual nós conhecemos as coisas erradas, nós começamos a participar de coisas escondidas, né? Você que é advogado conhece e sabe que a gente achava que estava certo, mas estava fazendo as coisas erradas. E aí conheci minha esposa, casei, temos 4 filhos, né? Mas continuamos fazendo as coisas erradas, até que a minha esposa entrou em depressão crônica. Ela ficou atrofiada em uma cama por 4 anos, e esses 4 anos doente, tomando 14 psicotrópicos por dia, tarja preta. Ela não suportou pelos erros, né, que eu cometia, entrou em depressão. Então, nesse tempo de mundo, de coisas que a gente não conhecia, fazia tudo errado, então ela não teve superação e nós também não sabíamos onde chegar. Até que um dia veio a nossa conversão, até que um dia nós encontramos uma pessoa no centro de Curitiba que era de São Paulo. E essa pessoa, quando ele viu a situação da minha esposa, ele disse que era um espírito maligno que estava sobre a vida dela. E aí esse mesmo rapaz trouxe 2 pastoras, 2 missionárias, e vieram em 4 para minha casa. Quando eles adentraram na minha casa, eles foram orando no sábado, no domingo, na segunda, jejuando. E nós tivemos vários problemas dentro de casa, pastora Penélope. Foram vários problemas porque meus filhos queriam bater nos missionários, não queriam aceitar eles dentro de casa. Mas eles estavam ali orando e jejuando, e nós preparávamos um almoço muito bom, e eles, na verdade, se esquivavam, porque eles diziam que eles estavam ali para fazer uma grande obra que o Senhor tinha na nossa casa. Até que, no 3º dia, nós tínhamos uma diarista, uma mulher que trabalhava conosco 2 vezes por semana, e neste dia, quando chegou, o pastor olhou para ela e disse: ali está um problema muito grave. E quando ela entrou na porta da cozinha para poder adentrar em casa, manifestou um espírito maligno sobre ela. O demônio se manifestou
ela se entortou tudo, e aí o pastor, com muita sabedoria, foi repreender, mas antes teve uma conversa. E nessa conversa ela disse que estaria lá em casa porque lá havia prostituição, lá havia drogas, lá havia mentiras. Então ele estava ali porque nós éramos fumantes, e quando desce esse tranca-rua, caboclo, essas coisas numa pessoa, eles se aproveitam daquilo que você está no pecado, né? Se forma ali uma legião, e ali estava na minha casa isso. Só que quando aconteceu tudo isso, naquele exato momento, pastora, que aconteceu, o pastor perguntou: tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Então a pergunta diz: como nós viemos para Jesus? Nós todos dobramos o joelho e se entregamos para Jesus. Toda a minha família, meus filhos, minha filha, minha esposa, eu, meus vizinhos que estavam na sala aquele dia, porque foi um puxão de orelha que Deus deu, né? Então naquele momento houve uma libertação por completo, e a partir daquele instante nós começamos a galgar degraus na obra do Senhor, procurar a igreja, um ia para um lado, outro ia para o outro, até você se achar, né? E para a honra e glória do Senhor, hoje nós estamos aí, fazendo essa obra maravilhosa. Que lindo testemunho do pastor, não é, queridos? Puxa vida, nós ficamos até emocionados em ouvir, né? Como Deus, né, trabalha, cuida de nós, não é, meus amados? Deus é tão poderoso. E, pastor, então, nesse dia, né, o Senhor Jesus fez uma obra linda na sua casa, no seu lar, na sua família. E imediatamente o pastor descobriu assim o seu chamado. Como foi assim? Como foi a descoberta do seu chamado? Como que o pastor, né, despertou para o que Deus tinha para fazer por meio da sua vida? Primeiro, eu era muito tímido. Não teria como estar numa entrevista como essa hoje, não teria condições, humanamente falando. Eu tinha muita timidez. Mas o pastor, quando nós aceitamos a Jesus, ele olhou para mim e disse: você vai pregar no mundo todo. E eu disse para ele, chorei, né? Mas eu chamei meus filhos e falei: pastor fez tudo certo na minha casa. Só que aí ele mentiu. Aí ele está mentindo, porque isso não vai acontecer nunca. Primeiro que eu não vou ser pastor, não tenho nem ideia do que é isso. E segundo, não vou pregar o mundo todo. Primeiro, sou tímido. Segundo, tenho medo de avião. Então como é que eu vou ser um pastor? Aí eu falei assim para minha esposa: ele agora ele pisou fundo, porque eu tô achando que ele quer dinheiro. eu acho que ele quer dinheiro. Eu acho que ele quer dinheiro. Mas aí caiu a ficha, né? Eu acreditei. E eu comecei a procurar. E aí a orar em montes, a ir em cultos todos os dias, procurar, achar o meu chamado, né? E recebi muitos crentes em casa, que isso aí... hoje, como a senhora está vendo, nós estamos com 3 aqui, 2 do Paraguai e 1 da Espanha, estava lá em casa. Já faz 15 dias que o Kelvin está lá, e as missionárias fazem uma semana, para a honra e glória do Senhor. Nós sabemos que quando nós recebemos um profeta, você tem um galardão de profeta. E eu ainda era um cooperador na igreja, e o pastor chegou e disse para mim: eu tenho um grupo que vai vir fazer evangelização aqui no bairro, vai vir de São Paulo, do Rio. Eu queria perguntar se tem alguém na igreja que pode levar um casal, 2 casais. E eu falei: eu levo todos para minha casa. Eu levei todos. E daí um pastor do Rio, quando ele viu que eu estava orando 3 da manhã, ele disse: homem, você está orando, mas você está com tanta gente aqui, espiritual, pastores, missionários, por que você está com o joelho dobrado aqui sozinho, aqui no fundo da casa? É uma casa grande, sabe, meu? E aí lá no fundo, eu disse: mas o meu compromisso não é com eles, o meu compromisso é com Deus. E aí eu continuei minha oração, e o pastor chegou e disse assim: olha, Deus mandou te entregar, só estava eu e ele lá no fundo. Jorge Coutinho, o nome dele, pastor do Rio de Janeiro. Ele falou:
Deus disse que cada um dos profetas que vem na tua casa, ele falou desse jeito a frase: você come pelas beiradinhas. Amém. Não sei a frase se está certo ou não. Está certo? É assim, ele quis dizer que cada um ia deixar um pouquinho de unção. Amém. Cada um ia deixar algo da parte de Deus ali na minha vida e ia acrescentar no meu ministério. Amém. E assim eu aprendi que cada vez que vem um profeta na minha cidade, eu sempre tenho honrado. Eu tenho até um apartamento no centro que por uns 10 anos eu alugava ele só para pregador vir de fora e ficar. Um apartamento equipado só para pregador de fora vir ficar ali, com 2 camas de casal, fogão, ninguém morava ali, ninguém. Só para pregador. Aí chegou a pandemia, as coisas ficaram difíceis, tive que entregar o apartamento. Mas eu estava contando agora lá em casa, na hora do almoço, que Deus me usou para fazer isso. Então, se você analisar o chamado, você olhar, e Paulo escreve em 1 Coríntios 9:6, dizendo que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, abundantemente vai colher. Então, eu creio que todos esses investimentos foi na esfera do reino de Deus, né, espiritual, e busquei ao Senhor, né, 24 horas ligado. Então, por uns 10 anos, pastora, eu vivia orando nas casas. De repente eu estava lá em Quitandinha, de repente estava lá em Mafra, as pessoas vinham lá em casa, pegavam eu de carro, levavam para Paranaguá, para Matinhos, não era para pregar, era para orar pelas pessoas. De tanto era o meu desejo, porque eu não saía de monte de oração e jejuando 24 horas por dia. Toda semana eu jejuava 2 vezes, 24 horas. Então foi crescendo assim, foi ficando muito forte esse ministério. Por isso hoje, né, nós conhecemos aonde Deus já tem me levado, né, para a honra e glória do Senhor. Então eu descobri o chamado dessa maneira. Tem mais uma pergunta que você vai fazer daqui a pouco e eu vou responder concluindo essa mensagem. Amém, amém. Oh, queridos, que coisa linda, né? A entrega é o que muda a nossa história, né? A entrega do nosso coração, a entrega da nossa vida. E é tão lindo, né? Nós ouvirmos os testemunhos daquilo que Deus faz, né? Deus precisa de um coração entregue, né? De alguém que diga assim para Ele, porque quando nós entregamos, o mais Ele faz, não é? Pastor, querido, quais as lições o pastor aprendeu até aqui, nessa caminhada cristã? Tudo tem um testemunho, né? Haja visto que a gente já colocou muitas coisas em um livro. Uma das lições, justamente para hoje, para mostrar no dia de hoje, né? Hoje, agora, ao meio-dia, eu recebo um telefonema. Porque como outra pessoa, como eu me doei a minha vida, então eu era fácil de alguma pessoa chegar e querer me ensinar de uma maneira errada. E todas essas maneiras erradas, que eu não vou relatar aqui, eu pulei fora. Eu não deixei entrar nem quando me ofereceram 100 mil, nem quando se ofereceram para mim. Eu não deixei me enganar, não deixei me corromper. Então essa é a lição. Mas eu tenho aqui uma lição de agora, de um pastor, que em 2013 me deu um prejuízo muito grande. Um deles, foi vários, eu não vou citar o nome, mas hoje ele falou assim, não tem nada a ver com isso. Eu não quero e nem gosto que ninguém seja castigado, que passe por provas e deserto. Cada um tem a sua intimidade com Deus. Só que esse pastor me enganou muito no passado. Ele me enganou muito. E hoje ele me ligou dizendo assim, eu quero perdão de você, porque eu estou com câncer, eu tenho 4 meses de vida, e eu sei que eu te magoei muito naquela época. E eu respondi para ele assim hoje, eu te amo, e você não fez nada de mal para mim. O que passou, passou. Eu quero o teu telefone para mim encontrar com você, orar por você. E quero dizer para você, eu te amo mesmo do fundo do meu coração. Nunca levei a mal. E o meu sonho
sempre foi te encontrar, mas não dessa maneira, mas era para te encontrar, para te dar um abraço. Então as lições que eu aprendo, que a obra de Deus ser vivida na realidade, é você perdoar quem te faz mal e você orar por quem se diz seu inimigo. Se diz seu inimigo. Ontem nós pegamos um Uber para sair, né? Eu tinha emprestado meu carro para o pastor Kelvin pregar em Paranaguá, Joinville, e eu peguei um Uber para vir no centro, na capela da Quadrangular, para pregar. E na volta eu estou pegando um Uber, e o Uber chegou dentro do carro e disse assim, eu falei, nós estamos em 3, vai ficar apertado atrás, o carro pequeno, deixa eu ir no banco da frente. Ele falou, é proibido em Curitiba andar no banco da frente. Eu falei, o senhor não está falando a verdade. Eu fiz a pergunta para a Uber, se isso era real. A Uber disse que não, que eu podia exigir o banco da frente, porque um carro é para 4 lugares, não é isso? Aí ele parou numa esquina e falou, desçam, não vou levar vocês. E deixou nós na chuva, eu e as 2 mulheres. Aí o rapaz que tinha pedido Uber é um pastor da Quadrangular. Ele viu lá que foi cancelado, pastora. Foi cancelada a corrida e ele ligou na hora. Falou, o que aconteceu? O que está acontecendo? Cancelaram a corrida que eu paguei aqui? Aí eu disse assim, não, aí eu contei o fato, o rapaz deixou nós aqui e tal. Não, vamos reportar para a Uber, vamos fazer ele perder o emprego. Eu disse, não, ele vai procurar o próprio caminho dele. A raposa, de tanto ir no moinho, ela deixa o focinho. É uma frase de 50 anos atrás que meu avô falava. Não é eu que vou determinar a derrota dele. É ele em si, é ele próprio. Então é uma experiência que eu tenho vivido, não só isso, mas eu teria 20, 30 testemunhos para contar de pessoas que fizeram mal para mim, ou pessoas que intentaram contra a minha vida, mas eles não sobressaíram. E eu, ao contrário, eu vou indo, caminhando, não olhando nem para a esquerda nem para a direita, e o Senhor vai realizando tudo que Ele tem prometido. Que aqui lá, 22 anos atrás, no dia que eu aceitei Jesus, que o pastor falou, né? Olha, você vai ser um pastor. E eu disse, é mentira dele. Quer dizer, eu estava na carne ainda, eu tinha recém aceitado Jesus, mas eu ainda estava pensando na carne. Então eu fico imaginando, se Jesus disse que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, Ele está dizendo o próximo, Ele está dizendo o inimigo, né? Como Ele diz, né? Temos que orar e temos que amar o nosso inimigo. Então eu tenho feito isso aí. Isso aí é de forma presente na minha vida, né? Tem vários outros testemunhos aí que se eu fosse contar aqui, vocês diziam, eu não acredito que isso aconteceu. Mas aconteceu. Então a minha maior experiência é a volta, é aquilo que você semeia. Se você semear o mal, com certeza você vai receber. Tudo vai chegar um boleto, ou com crédito ou com descrédito, mas o boleto vem. Amém? Amém. Meu Deus, a gente fica tão impactado, né? Porque o Espírito Santo fala conosco, não é, meus queridos? Poxa vida, que lindo, né? Tudo que ouvimos até aqui. E é isso mesmo, né? Porque a colheita, ela vem, né? E o nosso coração, ele precisa estar limpo em Deus, né? Nós precisamos ter uma vida de arrependimento, de oração e de perdão, não é? Jesus Cristo, Ele nos ensinou, né? O reino dele é diferente. E o amor, né, do Senhor, Ele está sobre nós. E é mais fácil, né, nós pagarmos o mal com o mal, não é? Assim o mundo ensina. Mas Jesus nos ensina algo diferente. Ele nos ensina a pagar o mal com o bem. E é muito bonito nós ouvirmos isso, né, pastor? É uma bênção. Poxa vida, Jesus é lindo. Amém, queridos? Nós vamos seguir então aqui nas perguntas, na entrevista. Que alegria para nós ouvirmos, né, essas palavras do pastor Elomar. Pastor, tem algo, né, ou algumas coisas, né, que o Senhor Jesus fez na sua vida que você nunca imaginou que aconteceria? Algo assim que você... não acredito.
E eu tenho visto tantos sinais que Deus fez, mas coisas que me deixou assim impressionado. O curioso é você contar numa entrevista, porque muitas pessoas podem crer, mas a maioria não vão crer, com certeza. Mas eu sou obrigado a dizer, tive experiência sim, que eu nunca imaginaria de ver um morto ressuscitar. E isso eu vi acontecer dentro da minha casa, quando a minha mãe faleceu. E a senhora sabe que, para a honra e glória de Jesus, eu tenho 2 filhos médicos. Tenho uma irmã que é uma cardiologista, que é médica, tem clínica e tudo. Então nós estamos falando uma coisa que pode gerar alguma dúvida por causa da medicina, dizer que ela ressuscitou através de algum aparelho. Não foi. Foi que quando ela morreu na sala da minha casa, meu pai estava junto, meus filhos, minha irmã, minha esposa, e eu fui no quarto e disse para o Senhor: eu quero ter uma experiência contigo. Se realmente tem um propósito na vida ministerial comigo, que o Senhor ressuscite a minha mãe com uma prova de fé, para aumentar e acrescentar a minha fé. E eu cheguei na sala e falei para meu pai: olha aqui, pai, olha aqui, meus filhos, olha o que vai acontecer. Porque eu fiz um teste com Deus, né? Falei, se o meu coração se transformasse como uma geleia, eu vou orar, senão eu não vou querer pagar um mico, né? Imagina você ficar orando ali, a pessoa fazer, nossa, isso aí é débil mental, né? Mas na realidade é um propósito de Deus na minha vida. E quando eu repreendi o espírito de morte, colocando a boca no ouvido dela, ela voltou à vida, e aquele fôlego, o vento do Espírito adentrou sobre as narinas dela. E algumas pessoas, quando ressuscitam, isso é normal, eles se afogam a hora que volta novamente o fôlego de vida. É incrível, viu, pastor Penélope? Eu estou falando aqui, eu sei que quando alguém ouvir esse testemunho, talvez alguém que já tenha experiência, mas eu não tive só essa experiência com o morto, né? Mas esse aí foi o que mais marcou, que foi sua mãe, né? Foi minha Meu mãe Deus, dentro da minha imagina. sala. E ela voltou à vida, ela já estava com os olhinhos virados, já estava com os dedos tudo atrofiados, assim, roxo, e ela voltou a respirar. E para a honra e glória do Senhor, eu nunca imaginaria que eu viria, né? Mas eu também já teria visto o meu avô lá no interior, numa cidade chamada Marilândia do Sul, onde ele também era um homem de oração, de jejum, e eu tinha visto acontecer lá. Então eu segui os passos de Jesus, primeiramente, né, pela palavra, mas esse milagre aí da minha mãe ficou marcante mesmo, e foi algo que eu nunca imaginei que poderia ver, e Deus preparou. Então, né, genuinamente eu tenho que adorar esse Deus 100% da minha vida, né? Nossa, com certeza, né, pastor? Verdade. Que lindo, né, queridos? Eu estou sentindo falta dos lencinhos, pastora Janete. A pastora Janete está nos assistindo aqui? Sim. E ela sempre traz os lencinhos. E hoje nós estamos sem os lencinhos, meu Deus. Ai, queridos. Pastor, conta para nós aqui, conta para os ouvintes da rádio, né? Como é que é a sua vida hoje? Que experiência! Que experiência! É incrível que desde quando o pastor profetizou, pronto? Desde que o pastor profetizou, as coisas começaram a acontecer, né? Eu tinha 24 horas para Jesus, eu continuo tendo 24 horas para Jesus. A madrugada hoje foi um culto em Genebra, né? Hoje, em Genebra, nós tivemos um culto às 5 da manhã online. Então, a minha vida tem se definido adoração, amor. E eu tenho visto muitos milagres. Inclusive, ontem eu vi onde nós estávamos pregando batismo com o Espírito Santo. E uma mulher que chegou, né, acompanhada do marido, arrastando as pernas e ele carregando ela. E no final ela estava fazendo ginástica, estava dizendo que ela veio com uma academia. Glória a Deus. Então a minha vida é 24 horas pensando na obra do Senhor, pensando no que
Deus vai fazer eu falar, né? Através da minha boca, vai usar a minha vida, para onde eu vou pregar, recebendo convite. Hoje nós oramos para curiosidade também, oramos para um casal da Alemanha. Antes de ontem, o alemão foi batizado pelo Espírito Santo. Glória. E aí nós oramos no carro, vindo de lá para cá da minha casa, nós em 4 ali no carro, nós fizemos aquele clamor, e o fogo caiu dentro do carro ali. Então eu vivo 24 horas para Jesus, fazendo a obra do Senhor, daquilo que Ele pôs no meu coração. Então por isso que a palavra do Senhor diz, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado, né? Então, mas o meu sonho e o meu desejo e a minha alegria é fazer a obra do Senhor, por tantas coisas que Ele tem correspondido através da palavra. Tudo aquilo que Ele é fiel, né? Fiel porque Ele prometeu e Ele está cumprindo. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Elomar, conta para nós, né? São 22 anos de conversão? 22. 22. E o pastor prega há quantos anos? Eu devo pregar assim, mais ou menos, em igrejas. Antes eu pregava em casas, né? Porque assim, quando já voltando lá atrás, eu não sabia pregar, mas eu ia lá numa chácara de uma tia minha, ali em Tatuquara, e ali nós dividíamos uma comida que sobrava da New Holland e da Wolf com um grupo de pessoas. Então eles levavam o Tupperware, levavam a panela de pressão e toda a comida limpa, né, que sobrava. Era 5.000 funcionários. Sobrava alguns tonéis de arroz, feijão, carne. E ali, antes de dividir o alimento, eu pedia para eles cantar o hino 15 da harpa. Eu não sabia pregar, não tinha unção ainda, mas eu queria. Eu ia todo dia para fazer a obra do Senhor e ali eu lia um capítulo da Bíblia. Então o povo foi se acostumando e acabou que aconteceu, fundaram uma igreja, tem outros pastores lá, mas aí eu comecei a pregar desse trabalho aí. Era de um lado do galinheiro. Só tinha galinha, pato, marreco, tinha cabrito, tinha ovelha, tinha tudo do lado desse galinheiro. E nós estávamos ali pregando. Então Deus foi dando, eu tenho fotos aí, né? Tenho o histórico, também está no livro, essas fotos. Então Deus foi ali me capacitando. E o curioso é que eu chamava um pastor para poder pregar lá, e eu pagava. Estou falando de 20 anos atrás, eu não sabia pregar, eu chamava, quer ir pregar do lado, num lugar assim, do lado do galinheiro, eu te dou R$150. Eu lembro até hoje. Te dou R$200. Ele chegava lá e dizia, eu não vou pregar aí não. Eu disse, mas eu prego aqui faz 1 ano, prega qualquer coisa aí da palavra, eu vou te pagar do mesmo jeito. E teve gente que não pregava, porque eu vou pregar aí do lado do galinheiro com esse povo aí, né? Era tudo viúva, era tudo pessoas que abandonadas, filhos de pais bandidos, né, que estavam presos, drogados, mas eu estava ali, porque ali estava sendo o meu deserto. Ali estava sendo a prova que Deus estava me dando consistência, né? Então dali eu saí como um pregador, e ali eu fui pregar e Deus começou. Mas então eu tenho ministrado mesmo, em 20 anos mais ou menos que eu estou pregando, e prego no mundo todo praticamente, né? Só nos Estados Unidos eu já fui 18 vezes lá, e cada vez eu fico 5 meses, 4, 6 meses. Europa, Ásia, Israel, andando no mundo todo. Cheguei a pregar em Israel, num hotel, fizemos uns cultos lá. Cheguei e preguei em Israel também, lá em Jerusalém. Então, aquilo que Deus prometeu, né, está se cumprindo, é a promessa de Deus. Né? Amém. E é uns 22 anos que 22 anos. Que bênção, pastor. Então, o pastor já esteve em várias nações, né? Levando a palavra. Pastor, e você escreveu alguns livros, né, pastor? Correto. Conte para nós do que tratam os livros. Uau. E vamos falar o nome dos livros. Em breve na Amazon. Isso. Isso. Com a participação da pastora Penélope e do pastor Eduardo. Com participação. Ó, glória. Amém, glória Amém. a Deus. Conte para nós, pastor, do que tratam os livros. Um dos livros, o título dele é Sinais, né? É onde está o histórico que a pessoa ressuscitou,
né, que um delegado que queria me matar quando eu saí do crime organizado, e de repente ele aceitou Jesus, foi curado através de uma oração, né? E tem vários, uma mulher que tinha 28 tumores de câncer, e tem vários assim milagres mesmo, sinais, né? Tanto que o nome chama Sinais. E esse livro é o número 1 dos sinais, que são 3, né? Sinais 1, Sinais 2, Sinais 3. Ah, o livro Sinais, ele se subdivide em 3 livros. Foi bastante... Fala de milagres que o pastor deu que aconteceu na sua vida e por meio da sua vida. Isso. Amém. E aí nós temos o outro livro, que a minha esposa é escritora, mas os fatos ocorridos foram comigo, né? Por exemplo, aquele que eu fiquei 21 dias na UTI, 30 dias no hospital, com 90% de Covid. 90% de Covid no pulmão, eu teria 3 horas de vida. Mas quando eu estava indo para a UTI, eu falei com Deus, eu sei que eu não vou morrer, porque a promessa não se cumpriu, eu ainda sou um bebê. Falei bem assim, eu tenho 16 anos de conversão, então eu acho que eu sou muito novo, na época, né? E aí eu disse, porque eu tive com o Benihim, né? Você sabe, ele tá no Instagram. Tem que contar pra nós aqui, pastor. Eu vou colocar aqui a próxima pergunta, peraí. Tá. Pode continuar. E aí, então, aí eu tava indo pra UTI e de repente eu falo com Deus que não seria possível morrer, porque se cada um de nós foi feita uma promessa através das missionárias, dos pregadores, das pregadoras, então não tinha vencido comigo ainda, eu sei que eu não morreria. E daí eu perguntei, ele falou assim, como eu fiz com Abraão e Isaac, eu vou fazer com você. Amém. Glória a Deus. Então, naquele momento, eu lembrei a Deus que eu tinha que mandar uma mensagem para minha esposa, e a mensagem espiritual seria Isaac, né? Que voltou do sacrifício, era para morrer, e Abraão voltou com ele, no plural, voltou em 2. Como eu estava sozinho, era singular, né? Aí eu pedi o telefone para a doutora, ela disse assim, mas como? Você quer usar na UTI o celular, mexer no zap? Você está sendo entubado, rapaz. Nós temos que salvar a tua vida. Aí eu disse para ela, não, é que Deus falou comigo e eu não vou morrer. Ela riu. Não, ela não riu de deboche, mas ela riu assim pela minha fé. Sim. Entendeu? Sim. Perdão. Aí, imagina. Ela me deu o celular. Quando ela me deu o celular, eu mandei para minha esposa uma mensagem em inglês, porque hoje nós pregamos para americanos, né? E o livro intitulado como I'll Be Back Soon. E em espanhol, porque nós pregamos também para espanhóis, eu e minha esposa, chama Vuelvo Pronto. Amém. E em português é Volto Logo, tendo a certeza que logo retornaria daquele coma. Ah, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Que bênção, né, queridos? Deus é tão lindo, né? Puxa vida, são tantos testemunhos, né? Bastante, né? Nossa, lindo demais. Pastor, então o pastor já esteve em vários lugares do mundo, pregando, falando de Jesus, e dedicou sua vida, então, após se encontrar com Jesus Cristo, tem dedicado sua vida, né? Isso. Por amor a Deus. O pastor prega por amor, né? Começou lá num local ao lado de um galinheiro, porque ama Jesus, né? E quando a gente ama o Senhor faz coisas que a gente não imagina, né? Então, depois de pregar ali ao lado do galinheiro, o Senhor o levou às nações. Ai, que coisa linda. Nós amamos Jesus, né? Demais. Porque Ele conhece o nosso coração e sabe, né? O amor que nós temos, né? Pela obra e por Ele, né? Vivemos pelo Senhor. Pastor, e em toda essa caminhada, né? De estar, às vezes, ali, aqui, quais testemunhos que mais marcaram a sua vida? O pastor contou um pouco aqui, né? Dos livros, da sua própria... do próprio milagre que Deus fez, né? Estar numa UTI, a ponto de quase ali... Foi entubado, pastor? Chegou a ser entubado? Fiquei 21 dias entubado e 9 dias na... 21 dias entubado. Mas antes
de ser entubado, mandou uma mensagem para a esposa: daqui a pouco eu tô aí. Volto logo, porque Jesus Cristo, né, é o nosso Senhor. E Ele vive e reina na nossa vida, faz milagres lindos. Então, pastor, diante de tantas coisas, né, que o pastor tem visto, quais foram os testemunhos que mais marcaram a sua vida? São muitos, viu? São muitos, né? Muitos. Eu vou escolher alguns recentes, em Londres, onde em setembro eu já tinha estado lá pregando, e levaram uns portugueses, irmã Ana e Fátima, para orar para um jovem que estava paralisado na cama, né? E ele não conseguia andar, só arrastado, ou na cadeira. E nós fomos lá orar. Oramos. E agora eu fui lá de volta mês passado, né? Cheguei de lá. E a resposta é que eu liguei para eles, porque eles fizeram uma encomenda comigo para me levar do Brasil. E quando eu ligo para a irmã Fátima, eu disse: irmã Fátima, a senhora não sabe da irmã Ana, onde que ela anda? Porque eu tenho uma encomenda do Brasil para ela. Pedi uma Bíblia de uma mulher pentecostal. E eu levei. E quando cheguei lá, eu falei: a irmã Fátima agora danou-se. Está andando para o mundo afora. E hoje ela está fora de Londres. Eu disse: uai, mas... E aquele filho que estava na cama, que as duas pernas que ele não andava? Ela disse: não, que lá voltou a andar. Aqui ele está trabalhando, já tem emprego. E aí eu curioso para saber, porque Deus tem usado mesmo a minha vida, e eu perguntei: mas você acha que foi através daquele encontro, daquela oração, que ele aceitou Jesus? Ela falou: sim, pastor. Ninguém ia lá na casa deles orar. O Senhor, nós levamos lá o Senhor porque nós vimos que Deus realmente fez uma obra. E um outro foi o italiano, que eu estava pregando na Assembleia de Deus também em Londres, na mesma época, e daí a nora disse assim: olha, o meu sogro teve AVC, ele é italiano, e nós vamos ter que morar debaixo do viaduto, porque ele não trabalha, eu tenho que cuidar, só o meu marido não aguenta as despesas. E nós fomos lá. E quando eu estava no outro dia pregando uma vigília, aparece a nora, depois de nós orarmos ali 1 hora junto com o italiano. O italiano, você sabe, né? A descendência é o governo romano, você já imagina isso, nós que somos espirituais, né? E de repente, ela vai 3 da manhã na vigília e fala: pastor, eu não vim aqui para ficar na vigília, eu só vim contar um testemunho. Eu falei: o que deu? Ela disse assim: o meu sogro, depois que o senhor saiu de lá, ele levantou, foi para o banheiro, escovou os dentes, chegou de madrugada, ficou de pé, pegou o carro e foi fazer compra. E ele tinha tido um AVC. Então são os testemunhos recentes, né, que eu tenho visto aí acontecer. E eu sei que se Deus falasse comigo: fica na porta do hospital que eu vou curar todos os enfermos lá, eu ficaria. Mas a gente sabe que o deserto de cada um é cada um, a enfermidade de cada um. Eu não vou entender o que é espiritual, mas o momento, né, dele chegou, dele ser curado, do jovem lá também. Então isso aí representa muito para mim, porque Deus tem feito, né, alguns milagres assim que me deixa até eu impressionado. Na hora de contar é muito dificultoso, né, para as pessoas acontecerem, de acreditar. Mas eu acredito e a minha fé sempre está sendo ampliada e renovada. Então eu acredito, e essa história também vai para os livros agora. Que bênção, glória. Nós cremos, pastor. Amém. Nós cremos porque Jesus Cristo, né? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Né? Jesus, ele cura. Às vezes ouvimos, né, algumas pessoas: mas eu não creio na cura, eu não creio no milagre, né? Mas nós cremos, né, pastor? É demais a conta. Porque somos testemunhas, né? Nós somos milagres. Nós somos milagre. E nós temos visto tantas coisas lindas, né? Que Jesus Cristo tem feito. Ele é lindo. Jesus é lindo. Pastor, conta pra nós então do Benihim agora. Então, o Benihim, eu fiquei 15 dias. Eu fui pregado numa igreja, e essa igreja é uma igreja de homeless, sem teto americano, mendigos. Existe um padrão nos Estados Unidos que Curitiba, eu acho que também tem um copiô de lá, que você passa o dia inteiro na rua, um mendigo, né? E à noite você tem
casa, né, que chama aqui, Aham. recebe você para dormir. Só que lá os mendigos ganham, tem um salário de $800. E esses $800 é deles, né? E eu fui pregar numa igreja, quando eu preguei, eu vi todo mundo diferente, assim, uma loucura aquela igreja. Eu falei, não, isso não é normal, não tenho visto. A pastora também tinha esse amor por mendigos, né, por homeless, né, por restauração. E eu falei, ei, alguma coisa está errada na tua igreja, né? Porque meio esquisita. Ela falou, não, isso aí é tudo mendigos. Hoje eles tomaram banho e se ajeitaram para o culto, porque eu cuido deles aqui. Aí Deus falou assim, você vai ficar aqui nessa casa. E eu olhei para a pastora e disse, pastora, Deus mandou ficar com eles aqui. Mas você não fala inglês, homem, você vai ficar com esses mendigos fazendo o quê? Eu disse, eu vou orar e vou dizer I love you para eles. A única coisa que eu posso fazer. Aí eu vou dizer I love you. E acontecia mesmo, orava em português, e eles estavam lá, amen, amen. Né? E aí eu dizia I love you, aí eu ia dormir. Então eu dormia no chão, porque era padrão, só tinha 15 mendigos, não podia ter mais, né? Então eu dormia no chão. Eu fiquei os 15 dias dormindo. Aí até que um dia veio um jovem chamado Joshua, é o filho do Benihim. Ele achou engraçado, ele até perguntou, tem mais um mendigo novo aqui? Era eu, né? Aí a filha da pastora disse, você tá doido, isso aí é um pastor, isso não é mendigo, mas é louco. Porque ele disse para minha mãe que Deus mandou ele ficar aqui. Daí eu fiquei 15 dias. E o Joshua é o filho do Benihim. E aí ele falou assim, no outro dia, vamos para Orlando comigo, de Boca Raton a Orlando dava 4 horas. Vamos para Orlando comigo que eu quero te apresentar meu pai. Aí ele aparece com uma Mercedes conversível, imagina, eu dormindo 15 dias no chão, agora já estava numa Mercedes conversível, e estou indo para Orlando. Quando chega lá em Orlando, vamos na casa do Benihim. Entramos na casa do Benihim, e eu ali sem entender, algumas perguntas, eu fiquei, né, cá entre nós, né, fiquei tremendo o tempo todo. Parece que, eu acho que era a unção que estava descendo como um raio sobre a minha vida, porque naquele momento tomamos um café, falamos alguma coisa, ele só perguntou de onde que eu era e tal. Só que daí ele me disse, hoje à noite eu prego no Hilton Hotel e eu queria o senhor como meu convidado especial. Eu falei, uau! Aí eu fui, quando eu estava no Hilton Hotel, ele estava cantando umas 2 horas, louvando o senhor com o piano ali e tal. De repente ele vai começar a pregar, ele olha para mim e fala assim, come here. E eu levanto, envergonhado, porque eu estava com um terninho meio bagunçado, porque estava dormindo praticamente com o terno, o sapato estava furado, e ele me chama diante dos príncipes, primeiro-ministro, governadores, estava ali, prefeitos, gente de todo mundo estava ali, aqueles camaradas da Arábia Saudita, cheio de ouro, de coroa na cabeça, e eu estava meio perdidão ali, mas ele, naquele momento ele me abraçou e me entregou uma profecia e disse, olha, você vai pregar a palavra de Deus. Ele disse bem assim, no mundo todo. Oh, glória. E era a primeira viagem minha para a América, hein? Olha só. Você vai pregar no mundo todo. Eu comecei a tremer ali e tudo, aí ele pôs a mão no meu ombro, eu comecei a sentir a presença de Deus, e a partir daquele dia acontece muitas coisas quando eu vou pregar, porque como Eliseu e Elias, eu também ganhei uma porçãozinha dobrada daquilo que ele tinha, né? Então isso aí realmente foi Deus que apresentou. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estou pregando aí em vários países do mundo aí, né? Claro que com a minha idade, né, 66 anos, dificilmente eu posso alcançar os 190, 180 países que existem. Mas eu estou indo aonde o Espírito Santo está me levando, isso é o que é o mais essencial, né? Oh, meu Deus! Então foi essa maravilha que aconteceu. Ai, que coisa mais linda, né, queridos? Deus é poderoso, né? Deus usa seus profetas, né? E eu estou impressionada aqui com algo, né? Que Deus está ministrando desde o início dessa entrevista, que quando... veja que interessante, né? O Senhor se agrada, né, da nossa humildade, né? Humildade de coração. Então o pastor contou que ele foi num local que seria como se fosse um abrigo, né, pastor?
É uma casa de um recuperação. abrigo, uma casa de recuperação, um local, né? Isso. Que acolhia pessoas em situação de vulnerabilidade, né? E era um local de oração, mas voltado para essas pessoas. E o pastor foi lá, Deus falou com ele, ele obedeceu, a obediência em primeiro lugar, né? E ele ficou ali alguns dias. E dali a pouco, então Jesus preparou, né? Uma outra situação. Que coisa linda. E Deus falou com ele, né? Como é bom ouvirmos a voz de Deus. Amamos Jesus, que lindo, que lindo. Pastor, o pastor falou, né, que talvez não vá em todos os lugares do mundo pregar, mas eu acredito que o senhor vai sim, viu? Venceu mais uma profecia. Glória! Glória a Deus. Ai, pastor! Eu creio. Que coisa mais linda, Jesus é lindo. Amém. Pastor, e quais são os seus sonhos? Conte para nós. Vai ser difícil você entender o que eu vou te dizer. Eu estou vivendo o meu sonho. Glória! Adorei. Então, o que eu sonhei lá atrás, eu estou vivendo. Então, todos os dias é o sonho que eu estou vivendo. Recebendo profeta, pregando, orando pelas pessoas. Então, eu sonhava isso por causa... Você vê se você entende a resposta que eu te disse. Como foi a tua infância? A timidez, né? Eu tinha vergonha de estar no meio do público, das pessoas. É um exemplo aqui que eu vou dar, mas eu deixei de jogar no Curitiba. Eu tinha um contrato no Londrina e eles me trouxeram aqui com 15 anos para jogar no Curitiba. Eu com vergonha de ir no campo, de estar dentro do campo junto com as outras pessoas. Eu deixei de receber. Meu pai tinha alugado um apartamento no centro, aqui na Marechal Deodoro. Estou falando em 1975. Tinha alugado um apartamento, eu ia lá com o Disseu Krieg e tal, mas eu tinha vergonha de aparecer em público, então eu tinha medo de chegar lá no outro dia, bom dia, não sabia nem me comportar, então, entendeu? Então, o meu sonho, era sonho de ser um jogador, sim, mas a timidez não deixou. O meu sonho foi ser um pregador, aí eu disse que o pastor estava mentindo, e hoje eu sou um pregador, que você sabe que eu já andei pregando com o Marco Feliciano, ele é meu pai na fé, inclusive, né? Porque eu fui discipulado por ele, Júlio Trovão, Vanilla Bordieri, Cassiane, todo esse pessoal aí, Lauriette, eu conheço e já cantei com todo mundo, mas eu vou dizer bem claro uma coisa, Deus me colocou na UTI justamente para poder quebrar o meu orgulho, porque eu estava andando com essas pessoas aí, o Júlio Trovão pregando no ginásio em São Paulo e tal, achava que era o cara, né? Que era o bambambam. E aí, eu entendo isso, viu, pastora Penélope? Eu entendo isso, que Deus puxou meu tapete dizendo assim, não, precisamos conversar mais de perto. Aí foi a hora que eu fui para a UTI. Então hoje, você viu que eu vim de Teresina agora, eu fiz 25 visitas em casas que não tinha piso, casas que não tinha reboco. 2 era mãe de santo, aceitou a Jesus, foi batizada com o Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer é que eu estou vivendo um sonho, porque eu soube chegar até lá como pastor, como pregador, mas eu soube voltar quando Deus falou comigo, né? Entendeu? Amém. Então, eu sei pregar em Nova York hoje, que você sabe que eu tenho, né? Esse relacionamento, né, com os nova-iorquinos, lá em Boston, Massachusetts, na Flórida e tudo, mas eu sei também pregar lá no Ribeirãozinho, lá nos Ribeiros, lá onde as pessoas estão passando necessidade e fome. Então eu sei que Deus, eu quero estar, sabe o quê? O meu sonho é sempre estar no centro da vontade de Deus. Amém. Essa é a resposta mais concreta, mais correta. Então, se é para estar lá em Manaus, Teresina, Maranhão, eu vou estar da mesma forma que eu estou aqui com você. Amém. Ou Nova York, ou Orlando. Oh, glória, aleluia. Meu sonho realizado. Oh, glória. É isso, né? É isso. Jesus, ele nos ensina coisas assim, né? Diferenciadas. Porque para o mundo, né? Algumas coisas têm valor. Mas para o Senhor é diferente, né? Jesus, ele quer nos usar, né, para nós alcançarmos as vidas. E uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Verdade. E as pessoas, né, elas veem assim,
tantas coisas, né? Mas o Senhor, Ele é diferente. E quando nós aprendemos, né, as chaves no mundo espiritual, elas mudam, né? Jesus está sempre nos ensinando. Nós, como seres humanos, né, somos tão falhos. E realmente, né, pastor, como o pastor falou, precisamos estar, né, sempre buscando a presença do Senhor, né? O azeite, né? O Espírito Santo. Porque o Senhor vai nos ensinando, realmente. Vai tirando. É isso que a gente quer, né, pastor? Aprender com Jesus, né? Ué. E Ele vai tirando aquilo que não o agrada e colocando aquilo que realmente importa. Não é, pastor? É isso aí. Nós queremos morar num céu de glória. Glória a Deus. Pastor, né, eu sei que devem ter sido vários hinos, né, que te marcaram. Mas tem como escolher um? Tem, com a primeira vigília que eu fui convidado. Eu creio que os pastores olhavam para mim e eles viram que tinham um chamado. Amém. Chegou um que chama José, pastor José, não lembro o sobrenome, mas lembro dele até hoje. Ele falou, meu Deus, como Deus vai te usar. Amém. Ele falou assim. Amém. Ele me convidou, vamos numa vigília, e eu fui. Cheguei numa vigília, tinha umas 10 pessoas. E eu tinha comprado, querendo ser pregador, né? Eu comprei um terno risca de giz, preto e branco, né? Mas o chique. Cia do Terno, você lembra disso? Tinha uma loja chamada Cia do Terno. Era uma loja que só vendia terno. E aquele dia eles pintaram o banco e não me falaram. Eu dobrei meu joelho e botei o cotovelo e o terno na tinta fresca, tinta branca. Usei um dia o terno, ficou marcado. Só que aquele dia veio uma jovem que cantou o hino da Cassiane. Com gemidos e palavras não posso explicar. Eu elevo, ó Pai, as minhas intercessões. Então esse hino foi o mais marcante, palavras, né, da Cassiane. E ali então marcou a minha vida pelo terno, né, risco de giz. Ai, querido! Perdi o terno. Pastor, pastor, tem uma história que eu amei ouvir. E assim, pastor, quando a gente faz a entrevista, depois o pastor vai ver. O pastor esqueceu um monte de coisa, claro. Mas eu me lembrei de uma coisa. Conta pra nós aquela história, aquele curso que o pastor fez pra tentar romper com a timidez. Eu lembrei agora. Tem um detalhe. Aquela é demais! Ficou um espaço vago aí. Conte pra nós, pastor. Então, eu queria ser pregador. Mas como? Aí eu passo em frente ao teatro Marina Silva, do lado da Universidade Federal, ali na Mintas de Barro. Tinha um teatro ali dela. E estava lá assim, aprenda a falar em público. Aprenda a ter uma oratória. Eu cheguei e fui atrás desse pastor José. Falei, pastor José, eu queria uma ajuda sua. Eu vou matricular eu e o senhor num curso aí, mas vai ser assim. Se nesse curso para mim aprender, se perguntar alguma coisa para mim, você responde no meu lugar, porque eu não sei responder, mas eu vou pagar pro senhor. Aí o pastor José falou, não, tá bom, vamos embora, eu vou ficar. Mas ele estava como um guardião, cuidando de mim assim. E ele foi, eu paguei o curso. Fizemos o curso 15 dias. E tinha umas 15, 20 pessoas mais ou menos no curso, você pagava ali, recebia o certificado e tal. E quando chegou o último dia, a Marina, né, Silva, que era uma artista da Globo, aposentada e tal, de repente ela fala assim, gente, hoje aconteceu um fato inédito aqui no meu teatro. Aí, quando ela falou isso, eu já falei, já entrei na história dessa mulher. Com certeza é eu que estou dando esse problema aí, porque não pode. Ela disse, que eu faço esse curso já faz mais de 10 anos, ninguém repetiu. Todo mundo saiu daqui com certificado de aprovado. Mas hoje tem um camarada aqui que não tem como eu dar o certificado. E quem era? Eu falei, só podia ser eu.
E era eu. Aí ela chegou no fim, na mesa, assim, assinando o certificado, e ali já passava na frente para tirar foto e tal. Ela estava assinando, ela chegou para mim, eu estava na fila, né? Falou, eu não tenho como assinar o seu, porque o senhor nunca vai ser um pregador, o senhor nunca vai ter condições de fazer uma oratória, porque o senhor é muito tímido. Eu nunca vi uma pessoa assim como o senhor. Nunca. Naquela hora eu falei assim, eu já estava orando no monte, estava buscando o Senhor, né, para poder quebrar essa timidez. Eu falei, quem fala na tua boca é o diabo. Quem fala na tua boca é o diabo. A partir dali, eu cheguei no monte, falei, Senhor, chorando, gritando, e disse, Senhor, se é mesmo que o Senhor me escolheu como pregador, eu vou ficar 3 anos vindo nesse monte aqui. E esse monte, sabe onde que era? Agudos do Sul. 75 quilômetros para ir, 75 para voltar. Eu fiquei 3 anos indo toda sexta-feira e passando noites lá, orando, noite lá, noite. No decorrer desses 3 anos foi onde que eu fui dar os primeiros passos da pregação. Glória. Aí eu comecei a pregar, cumpri os 3 anos de jejum e oração. Tinha dia, pastora, que eu tinha que me trancar numa sala grande que eu tenho lá, que eu tinha na casa anterior, e não deixar nem eu ver minha esposa, meus filhos, nem me alimentar, pôr mão em nada, de tanta presença que tinha. Eu tinha medo de sair para me ter um contato, de tanta busca que eu fiz, entendeu? Então, Deus cumpriu, né, a promessa e hoje está aí, né? Só que a Marina Silva, ela se enganou, porque ela pensava como o mundo, achava que o meu sonho era com o mundo, o meu sonho não era com Deus, né? Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Puxa vida! Que coisa mais linda, né, queridos? Tão bom, né, nós ouvirmos, né, os testemunhos, porque é assim mesmo. Deus, ele é perito, né, em fazer coisas assim que deixam as pessoas realmente impressionadas, não é? Então, vem alguém e fala para você, você não pode, mas Jesus, ele fala, você pode. Aleluia. Né? E o Senhor, o que ele mais faz é isso, é tornar coisas assim que as pessoas já têm uma opinião formada, né? As pessoas já têm uma opinião formada. Ah, não, você não pode. Ah, esse não dá. Mas Jesus, ele ama mudar histórias e dizer sim, ele pode sim, porque eu faço tudo novo, eu escolho. E que bom que nós temos esse Deus, né? Que privilégio, que é ser escolhido por ele, ser amado por ele, ser acolhido por ele. Ele estende as suas mãos poderosas, né? Um dia ele olhou para nós, né, e falou, vou fazer coisas novas. E quando nós buscamos, né, vejam, o pastor ia 75 quilômetros para ir e mais 75 para voltar. Ele insistiu. Nós temos que insistir. Né? Persistência. Tem que haver perseverança, insistência. Você tem que ter obediência, busca. E quando o Senhor encontra em nós, né, essa entrega, ele faz coisas lindas, maravilhosas. Louvamos a Deus, né, queridos? Porque a nossa vitória não vem, né, da boca do homem. Não, né? Se nós dependêssemos, né, disso, puxa vida. Mas nós dependemos da palavra de Deus. Essa palavra que é poderosa, que faz tudo novo. Né? Ele falou, não havia nada, né? Ele falou, haja luz e houve luz, né, pastor? E assim nas nossas vidas, Deus muda e transforma, né? Coisas, assim, inesperadas, né? Isso que faz a nossa história linda, né, pastor? Ótima colocação. O corpo não tinha luz, né? Haja luz. É verdade. Como é bom, né? Servir esse Deus lindo. Pastor, estamos finalizando. Queridos, olha como foi rápido. E nós queremos encerrar perguntando ao pastor qual o recado, pastor, que o pastor tem para os ouvintes da Rádio Espaço para Deus, também para aqueles que nos ouvem pelas redes sociais. Já vamos ficar com saudades, né, queridos?
Que testemunhos lindos, né? O nosso programa aqui na rádio é tão lindo, né? Testemunhos de fé. Nós vivemos pela fé, né? Esses testemunhos que mudam a nossa história. Que todos esses testemunhos sirvam de inspiração para nós, né? Para todos nós. Para nós não desistirmos, para nós acreditarmos, para nós buscarmos, para nós não deixarmos de crer, porque Jesus Cristo faz coisas lindas. Amém, queridos? O recado que eu deixo para cada um de vocês que está ouvindo, que vai ouvir, é que perseverança é acreditar no teu chamado. Um dia alguém profetizou na tua vida, era de Deus, e quem sabe você não tomou posse e não acreditou. Detalhe, muitas pessoas estão doentes dentro de uma casa e os irmãos em Cristo não têm coragem de orar. Você tem que ativar a tua fé. Só tem uma saída. Quem cura é Jesus, não é você. Você só vai profetizar na vida da pessoa. Então creia, tenha coragem de você colocar a mão nos enfermos, impor, e eles serão curados através da palavra de Deus e da porção dobrada do Espírito Santo. Então, é um ânimo que eu digo para você. Quer ser feliz, quer ter paz, quer ter alegria? Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Tome coragem. Hoje tem alguém deitado na cama aí, você vai colocar a mão e a pessoa vai ser curada através da sua vida. Então você tem que exercer o chamado, você tem que exercer, porque a palavra do Senhor diz que imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados, né? E o Senhor deixou o legado, a autoridade em nós, que é o Espírito Santo. Então nós sabemos que eu mesmo tenho visto milagres acontecer e às vezes eu me sinto vazio, não vazio humanamente falando com coisas erradas, mas o vazio porque não é eu que faço, né? É aquele que toma posse de mim, né? Do meu templo, que é o templo do Espírito Santo. Então, coragem para você obter uma autoridade, porque o Senhor Jesus, com certeza absoluta, Ele vai usar a sua vida apenas como servo, e Ele que vai curar e vai fazer os milagres. Que sejam todos abençoados no nome santo do Senhor Jesus, e Deus seja louvado. Amém, queridos? Nós estamos encerrando mais um programa Testemunhos de Fé. Hoje, aqui, tendo a honra de receber o pastor Elomar Moro, e uma grande alegria. Tenho certeza que a vida de quem ouvir esse testemunho vai ser impactada. Queridos, um beijo no coração de cada um. Logo mais no culto hoje, na Cristo Água da Vida, esperamos vocês. Deus abençoe grandemente. Amém.